Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela vida e saúde, obrigado pelo chamado que nos fez das trevas para a Tua maravilhosa luz, e aqui estamos, Senhor, para servir ao Senhor. Nós pedimos uma bênção especial para pastor Jefferson e também, Senhor, para a sua equipe de evangelismo, que essa equipe seja ungida pelo Espírito Santo a falar as Tuas palavras, e ao entrarem nas casas, que seja o Senhor entrando, que seja, ó Deus, os Teus anjos entrando, e que as pessoas possam abrir o coração para a mensagem urgente que eles estão levando. Ó Pai querido, que o Senhor conceda a eles o êxito na obra missionária, e que Teu nome seja exaltado e glorificado. E agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra, pedimos que abra o nosso entendimento e também nosso coração para compreendermos a mensagem e sermos transformados por ela. Pedimos que abençoe cada homem, cada mulher que aqui está. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece os pensamentos, as intenções. Se alguém está aqui com alguma má intenção, alguma intenção maligna, que o Senhor venha quebrar essa intenção maligna e colocar uma intenção pura, uma intenção que seja guiada pelo Espírito Santo. Ó Deus eterno, afasta as trevas da vida de todos nós. Nos dê a vitória, a libertação e nos prepare para o Teu reino. Convidamos o Senhor Jesus para falar ao nosso coração nessa noite. Oramos também em prol de cada internauta, cada pessoa que nos assiste, que receba a Tua bênção, Teu abraço, e que ela também se envolva na pregação da Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para esse grupo especial. Obrigado, viu? Obrigado, pastor Jefferson, obrigado a todos. Amigos, como foi mencionado, o tema é sobre as 7 últimas pragas. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 14. Versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 em diante. Talvez se alguém precisa de uma Bíblia emprestada para acompanhar os textos, eu creio que temos aí, né? Inclusive a nossa amiga que vai se batizar, seria bom ela ter uma na mão. E quem precisa de uma Bíblia emprestada, levante a mão que a nossa equipe vai lhe entregar aí. E aí você abra em Apocalipse 14, capítulo 14, verso 9. E é uma Bíblia bonita, viu? Bem preparada, caprichada, especial para o evangelismo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Até aí. Amigos, o que lemos faz parte do que é chamado as 3 mensagens angélicas, ou as mensagens dos 3 anjos. Começa no verso 6 e encerra aqui no verso 12. E o que estamos lendo é a proclamação da 3ª mensagem angélica. A palavra angélica é anjo. Amigos, e diz que a mensagem do 3º anjo é: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse vai beber do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Ok. Quem é a besta de acordo com o ensino da palavra do Senhor? O Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. Mar, em Apocalipse 17, verso 15, simboliza povos, multidões, nações e línguas, um local superpovoado. E terra é o contrário de mar, é um local despovoado ou pouco habitado.
E a palavra besta, literalmente falando, é um animal. Deus criou as bestas fera do campo. Acontece que animal, na profecia, simboliza rei ou reino. Então a besta do Apocalipse, as duas são reinos. Um reino que surgiu de muitos povos e outra de um local despovoado ou pouco habitado. A segunda besta do Apocalipse, que vem da terra, de um local pouco habitado, promove a primeira e leva o mundo todo a adorar a primeira besta. Ou seja, as duas se unirão nos últimos dias. Só que a segunda promove e faz com que o mundo todo aceite o selo da besta. Selo, marca ou sinal, que são sinônimos. O sinal da besta, o sinal desse reino diabólico, será colocado na fronte ou na mão direita. Fronte não é literal, não haverá um selo literal que vai marcar as pessoas, como se marca um animal. Testa, na Bíblia, aplica-se a mente, a raciocínio, a escolha, a decisão. O maior campo de batalha que existe, meus amigos, é a mente humana. É aqui que se toma decisões, ou ao lado da verdade ou da mentira. É aqui que decidimos obedecer ou desobedecer, fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Portanto, você deve entregar a mente. Quando fala entrega o coração, é a mente, é o seu raciocínio, é a sua escolha a Deus, para que Deus escolha por você. Você deve decidir andar nas escolhas de Deus, aceitar os caminhos que Deus tem para você, e não agir como você bem entende. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os seus. Os sonhos e os planos de Deus são melhores do que os nossos. Acontece que o selo da besta, além de ser colocado na testa, também será colocado na mão. Como assim? Quando for imposto, aquele que não aceitar por livre e espontânea vontade, será forçado. E mão, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 9 em diante, ou 9, verso 10 em diante, fala que simboliza trabalho. Queridos amigos, a primeira besta que vem do mar tem a ver com Roma. Roma tem duas fases, que é Roma pagã ou imperial, que dominou do ano 476, ou melhor, 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Essa é Roma pagã. Quando Cristo nasceu, quem estava no poder político do mundo era Roma. A cruz foi inventada por Roma, mas em 476, Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras. E Roma foi dividida no que se tornou a Europa Ocidental. Só que a partir do ano 538, vem a segunda fase de Roma, que é a fase cristã. De acordo com o livro Daniel, capítulo 7, verso 25, surge o chifre pequeno do quarto animal, lá descrito em Daniel 7. E esse chifre pequeno vem de Roma. É a fase religiosa de Roma. Então Roma tem a fase pagã e tem a fase cristã. Só que a fase cristã de Roma se funde com a fase pagã. E o cristianismo de Roma é paganizado. É uma mistura de verdades com mentiras. Coisas verdadeiras, bíblicas, e coisas inventadas. E meus amigos, Roma tem um selo de sua autoridade, que é o selo da besta. E esse selo vai ser imposto para o mundo todo, menos os fiéis, porque esses permanecerão firmes na fé. Quando Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro puro e baixou um decreto governamental para que todos os povos, multidões, nações e línguas fossem no dia e hora marcados, todos deveriam se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que ele havia construído. Quem não adorasse
seria lançado na fornalha de fogo ardente. O dia e a hora foram marcados, milhares se ajoelharam, inclusive judeus, mas que não estavam firmes na fé. Milhares se curvaram. A Bíblia destaca que 3 não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. E diz a palavra que alguém viu e disse: Rei, há 3 pessoas que não fazem caso de ti e nem dos teus deuses da imagem. Eles não se ajoelharam. O rei disse: quem são os loucos? Traga-os aqui. E os 3 foram levados perante Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época. E o rei disse: é verdade que vocês não se ajoelharam? E eles disseram: é verdade. Então vou dar mais uma chance. Se vocês não se ajoelharem agora, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, o rei não sabia o que estava falando, porque ninguém desafia Deus e fica sem as consequências. Não que Deus é vingativo, mas que automaticamente o inimigo toma conta. E os 3 responderam algo que eu acho fenomenal. Ó rei Nabucodonosor, o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar da tua mão e da fornalha. E se não livrar, o Senhor fique sabendo que a gente não vai adorar a imagem que o Senhor construiu. Amigos, o rei ficou com tanta raiva. Diz a palavra que mudou o aspecto do seu rosto e mandou esquentar a fornalha. Quantas vezes mais? 7. Chamou os 3 homens mais fortes do seu reinado. E esses 3 homens mais fortes do reinado da Babilônia prenderam e amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com roupa e tudo. Foram até a fornalha e lançaram os 3 servos de Deus lá dentro. E quando eles abriram a fornalha e lançaram os cristãos, as chamas do fogo eram tão fortes que mataram e devoraram rapidamente os 3 homens mais fortes do reinado da Babilônia. E os 3 servos de Deus foram lançados. E o rei sentou-se e disse: agora eu vou sentir um cheiro de churrasco humano. E quando ele senta e olha para dentro da fornalha, ele fica impressionado. Se levanta e diz: vem cá, gente. Não lancei 3? Sim, ó rei. Eu estou vendo 4. E outra, o quarto é semelhante a filho dos deuses. Veja, o rei não sabia o que estava falando, não era filho dos deuses. Irmãos, quem era o quarto homem da fornalha? Quem era o quarto homem da fornalha? Era um anjo criado? Não. Era o Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Que na sua pré-existência agia e defendia o seu povo. E o rei disse: não se queimaram. E outra, estão passeando dentro do fogo. E disse: sai, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o rei baixou outro decreto, que todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Por que estamos contando essa história? Olha para cá, por gentileza. Amigos, semelhantemente ao que aconteceu naquela época, vai acontecer nos últimos dias. Houve um decreto governamental para que todos adorassem uma imagem de ouro. Isso feria literalmente o 2º mandamento. O 2º mandamento dos 10 diz: não farás para ti imagem de escultura e nem adore. E o rei decretou uma lei contra a lei de Deus. E a Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades superiores, porque as autoridades superiores foram estabelecidas por Deus, só que tem um limite. Até que ponto devemos obedecer uma lei governamental? Até o ponto que a lei do governo não entra em choque com a lei de Deus. Porque se entrar em choque com a lei de Deus, se cumpre Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Infelizmente, milhares com medo da fornalha, com medo da perseguição e com medo da morte, se ajoelharam, mas 3 não se ajoelharam. Irmãos, nos últimos dias haverá um decreto pela besta do Apocalipse 13, não contra o 2º mandamento, mas contra o 4º. É claro que é tudo contra os 10, mas queremos especificar. Irmãos, uma lei governamental será imposta. Quando? Eu não sei.
mas ela será imposta. Quem viver, verá. E essa lei será uma lei contra o quarto mandamento. O quarto mandamento da Bíblia, como vimos ontem, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos, na Bíblia, o selo do Deus vivo é o sábado. É o 7º dia da semana. Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Por gentileza. Ezequiel 20 e o verso 12. Olha o que está escrito. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Acompanhe conosco a leitura desse verso. Tudo bem com vocês? Parabéns, viu, pela decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Ezequiel 20, verso 12, diz assim: também lhes dei os meus, está fraco, os meus sábados, para servirem do quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Pula para o verso 20, o mesmo capítulo 20, verso 20. Aí mesmo, Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, o selo do Deus vivo é o sábado. E o selo da besta é oposto ao selo de Deus. O sábado é um sinal de autoridade do céu, de Deus. É o único mandamento que aponta a Deus como Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E o sábado é um dia de exclusiva adoração ao Criador. É o memorial da criação e também da redenção. E Satanás, que sempre quis ser adorado no céu e foi expulso, veio para a terra, ainda hoje quer ser adorado, e mexeu justamente no quarto mandamento, que é um dia de exclusiva adoração ao Criador. É tentando atrapalhar os servos de Deus, os cristãos, de adorarem o Senhor Deus. É uma guerra. Irmãos, o grande conflito está baseado na adoração. Quem vamos adorar? O Criador ou a criatura? E quando falamos de sábado ou domingo, não falamos apenas que dia guardar, mas que Deus servir. Alguém fala, mas pastor, qualquer dia não serve? Certa vez alguém disse para mim, pastor, será que eu não posso fazer da quarta-feira um sábado? Eu falei, como assim? É o meu único dia de folga. Eu falei, você pode, mas Deus não aceita? Ele falou, mas como assim, pastor? Eu falei, o que está em jogo é a autoridade de Deus, não o seu querer. Lembra de Abel e Caim? Quem matou quem? Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Caim matou Abel, por quê? Por inveja, por raiva. Deus havia pedido um sacrifício e ambos sabiam que o que Deus queria era um cordeiro. Abel foi obediente e levou um cordeiro. Deus aceitou a oferta de Abel. Caim disse, Deus quer um cordeiro, eu sei, estou consciente, mas eu acho que Deus não vai se zangar se eu oferecer o melhor fruto da terra. Ele era lavrador. Ele estava consciente de que Deus queria um cordeiro, mas ele disse, eu vou ofertar o que eu quero. E pegou frutos, fez lá um cesto, e colocou frutos, e foi ao altar do Senhor com todas as suas forças. Senhor, é para ti, para a tua glória. Deus aceitou ou não? Não. Por quê? Exatamente. Duas coisas queremos destacar. Primeiro, a salvação não está nos frutos, está no cordeiro. Segundo, não foi o que Deus pediu. Alguém fala, é o sábado, o dia do Senhor, mas eu vou guardar o domingo, a quarta-feira, a sexta-feira. Amigo, onde está a sua fidelidade? É assim diz o Senhor, ou assim diz o ser humano?
Nos últimos dias haverá esse decreto. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tem seu povo na terra, que não vai se curvar, que permanecerá firme. Mas olha para cá, só vai permanecer firme na fé aqueles que hoje estão desenvolvendo um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. Com todo respeito falando, se você continuar somente na internet, somente nos jogos, e orando apenas 1 minuto por dia, se orar, enquanto você negligenciar a sua comunhão com Deus, esqueça. Se eu e você cortarmos nossa intimidade com Deus, fatalmente aceitaremos o sinal da besta. Não teremos forças para dizer não. Porque o sinal da besta será colocado como uma possível solução para o problema do mundo. É em prol do bem das famílias. É o dia da família. Olha que coisa bonita. Mas é contra a verdade. E aqueles que se oporem serão taxados como estão estorvando, estão atrapalhando. E alguns vão dizer, os juízos de Deus estão caindo porque esse povo não aceita aguardar o dia que nós colocamos. Eles vão atribuir a nós uma coisa que eles estão atraindo, que é a ira de Deus. Irmãos, o domingo nunca foi o dia do Senhor. O domingo é o dia do sol. Antes de Cristo, os pagãos adoravam o sol. E no domingo era feriado pagão. Na segunda, não era feriado, mas eles adoravam a lua. Na terça, Marte. Na quarta, Mercúrio. Na quinta, Júpiter. Na sexta, Vênus. E no sábado, Saturno. Pode ver que os dias da semana foram colocados em homenagem aos astros. Constantino, que era imperador romano, e também era pagão, adorador do sol. A religião dele era mitraísmo, ou Mitra, que é o Deus Sol, mitraísmo, adoradores do sol. Quando ele se autodenominou cristão, com uma jogada política para conseguir o trono de Roma, ele começou a trazer o paganismo para o cristianismo. Misturou as verdades do cristianismo com o paganismo, as mentiras do paganismo. E uma das grandes mentiras introduzidas no paganismo foi a adoração ao sol. Como assim? No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, promulgou a primeira lei dominical conhecida, dizendo que todos os habitantes das cidades, juízes, mercadores e trabalhadores, deveriam descansar no venerável dia solis, que é o dia do sol. E o dia do sol era o domingo, feriado pagão. Você pode ver que a palavra domingo em inglês se pronuncia Sunday. E se você separá-la, tem duas no inglês, sun e day. Sun é sol, day é dia, é o dia do sol. A palavra segunda-feira em inglês é Monday. Separe ela, você tem duas, mon e day. Day é dia, mon é lua, dia da lua. E assim sucessivamente. Mas domingo era feriado pagão. E Constantino trouxe o paganismo para o cristianismo. E aos poucos, em concílios eclesiásticos, em assembleias dos líderes da igreja cristã da época, eles foram estabelecendo como ordem eclesiástica. E futuramente surgiu o catecismo de Roma, onde mudaram a lei de Deus. E o terceiro mandamento do catecismo diz: guardar domingos e festas de guarda. Esse é um sinal de autoridade de Roma, não de Deus. Aliás, irmãos, nem a palavra domingo aparece na Bíblia. E um dia, irmãos, o domingo será imposto como dia de guarda oficial. O sinal da besta não tem nada a ver com a vacina. Não tem nada a ver com chip. E nem com código de barras. Eles podem utilizar isso para um tipo de controle, no sentido, isso podem, ninguém está falando que vai. Ouçam bem para ninguém sair daqui falando o que eu não disse. Senão a gente grava só um pedacinho daquilo que quer e solta por aí. Pode ser que eles utilizem alguns meios para saber quem é quem, mas o selo
não é chip, não é vacina, não é código de barra. O selo da besta é o domingo. E o selo de Deus é o sábado. Mas o selo de Deus, irmãos, que é o sábado, é um sinal visível, que será colocado não em qualquer pessoa, mas naquele que tem um caráter mais semelhante ao caráter de Jesus. Quer ver? Abra a Bíblia em Ezequiel, por gentileza, o capítulo 9. Ezequiel 9, preste atenção nos detalhes, irmãos. Ezequiel 9, verso 1 em diante. Ezequiel capítulo 9, verso 1 em diante. E não se esqueça de ficar na corrente de oração para entender a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 9, verso 1 em diante. Olha o que está escrito aí. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. É uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Verso 3: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Verso 6: matai a velhos e a moços e a virgem e a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Até aí. Irmãos, o selo era colocado na testa daqueles que suspiravam e gemiam devido às abominações, à apostasia do povo de Deus. Era um povo que não se conformava e não aceitava as abominações da época. Enquanto os seres humanos aprovarem carnaval, adultério, prostituição, palavrão, música mundana, baladas, pornografia, estão no caminho da perdição. Irmãos, não podemos olhar para as mazelas desse mundo e aplaudir. Não podemos aprovar o erro. Temos que amar o ser humano, mas reprovar as atitudes erradas que a Bíblia jamais aprova. Onde estão os homens e mulheres que gemem, tremem e não apoiam as mazelas desse mundo? Será que a igreja não está se acostumando com o pecado, com uma vida libertina, com uma vida sem regras, sem leis? É claro que Deus é amor, mas se você ler na Bíblia, nunca aprovou uma apostasia do seu povo. Todas as vezes que o povo de Israel se apostatava, Deus mandava juízos para tentar trazê-los de volta à comunhão. Amigos, eu creio que essa pandemia não veio de Deus, obviamente não veio de Deus, mas ela pode ser sim um instrumento de Deus. Existem 2 tipos de juízos de Deus. Um é o direto, quando Deus age. As 7 pragas é Deus que vai mandar. Sodoma e Gomorra foram destruídas que Deus mandou fogo. A Torre de Babel, Deus desceu e destruiu. Agora a destruição de Jerusalém, Deus retirou a mão. Esse é o segundo tipo de juízo, Deus retira a sua proteção.
E aí vem o demônio e ataca. E Deus pode sim, irmãos, permitiu essa pandemia para levar o seu povo a orar, a fazer um check-up e a buscar mais a Deus em oração, e a entender que a guerra é contra as trevas, e sem Deus nada podemos fazer. Agora observe, meus amigos, que Deus faz distinção sim entre o seu povo, entre o que serve a Ele e o que não o serve. Eu vou dizer para você, Deus quer selar você. Deus quer selar a mim, a todos nós, com o selo do Deus vivo, mas num caráter que se assemelha ao dele. Não estamos falando de perfeccionismo. Perfeccionismo na Bíblia não existe. Porque eu e você temos uma natureza pecaminosa que não nos deixa ser perfeitos. Pecado não tem a ver apenas com ato, tem a ver com condição. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Mas podemos ser pecadores arrependidos, em comunhão e lavados no sangue de Cristo. Olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. E vivendo uma vida mais semelhante a Ele. E mesmo se pecar, diz a palavra, temos advogado. Clame, peça perdão, Deus te perdoa, Deus te restaura, Deus te purifica. E te considera como se nunca tivesse cometido um pecado. Esse é o amor de Deus. Mas precisamos ir a Ele. Enquanto a porta da graça está aberta, meus amigos, todos podem ir a Ele. Mas quando a porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidade. E o que nós lemos em Apocalipse 14 diz que se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. O que é a cólera de Deus? Abra sua Bíblia em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse capítulo 15, o verso 1. Apocalipse 15 e o verso 1. Presta atenção nesse verso que vamos ler. Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos ou pragas, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Está vendo? Então diz, quem adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou na mão, vai beber do vinho da cólera de Deus. E o que é o vinho da cólera de Deus? São as 7 últimas pragas. Uma vez que beberam do vinho da Babilônia, agora vão beber do vinho da cólera de Deus. Pula para o versículo 5, Apocalipse 15, verso 5. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, ou pragas, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Até aí. Hoje, Jesus Cristo, olha para cá por gentileza, você que nos assiste pela internet, preste atenção no que vamos dizer. Hoje, Jesus está no santuário celestial, lá no tabernáculo, e está intercedendo por você e por mim. Mas não ficará para sempre ali no santuário celestial. Como estudamos ontem sobre o fechamento da porta da graça, um dia Jesus vai sair do santuário e automaticamente o Espírito Santo é retirado da terra. Aí diz a palavra que o santuário vai se encher de fumaça, ninguém vai poder penetrar no santuário até se cumprirem as 7 últimas pragas. Então, durante as 7 pragas, não haverá intercessor no céu. E se não haverá intercessor, conversão. Se não haverá um mediador, um advogado,
não haverá batismos, conversão, vidas transformadas. Ou seja, fechou a porta da graça. Quando Jesus sair do santuário, fecha a porta da graça. Quem está salvo? Salvo. Quem está perdido? Perdido. Cumpre-se Apocalipse 22, verso 11. O justo continue na prática da justiça, mas o imundo e o ímpio continue na prática da imundícia e da impiedade. Ou seja, o ímpio foi longe demais, pecou contra o Espírito Santo, recebeu o selo da besta, e assim como Judas, entregou a vida a Satanás. Mas o povo de Deus aceitou o selo do Deus vivo, entregou a vida a Jesus, foram batizados, o nome está no livro da vida. Esse povo está salvo e não se perde mais. Quais são esses 7 últimos flagelos? Eles são literais ou simbólicos? São literais. Em caráter semelhante às 10 pragas que foram enviadas no Egito. Ali não foi nada simbólico. Foi tudo literal. É claro que o Apocalipse apresenta simbologias e literalidades misturadas. Quase todas as pragas são literais. E tem uma que tem apenas um caráter simbólico, e nós verificaremos se Deus quiser. Outra coisa que nós temos que entender, de acordo com um comentário bíblico, todas as 10 pragas do Egito, na verdade, a própria Bíblia, né? As 10 pragas que Deus enviou no Egito foram contra um tipo de Deus que os egípcios adoravam. Eles adoravam o rio Nilo. O rio Nilo era um Deus para eles. Se transformou em sangue. Eles adoravam, irmãos, as moscas, piolhos, rãs, o sol. E Deus mandou uma praga em cada um, para mostrar que os deuses não são deuses. E nos últimos dias não será diferente. Vamos lá. Na sequência, Apocalipse 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Queremos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, as pragas só atingirão, de acordo com a Bíblia, os portadores da marca da besta. Nenhum cristão fiel que tem o nome no livro da vida e que recebeu o selo do Deus vivo sofre dano de alguma praga. Como diz Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E praga nenhuma chegará à tua tenda. No Egito, irmãos, o rio Nilo estava em sangue, mas na terra de Gósen o povo tinha água limpa. Porque Deus faz distinção entre o seu povo. Amém? Amém. E outra, irmãos, diz que as pessoas vão sofrer de úlceras. Aqui está escrito, ó, malignas e perniciosas. Quando a pessoa tem um problema aqui, um problema ali, vai no médico e o diagnóstico diz benigno, é porque tem cura. Mas quando diz maligno, humanamente falando, não tem cura. Deus pode curar, claro. Mas, irmãos, aqui diz que as úlceras serão malignas e perniciosas. No corpo das pessoas. Os portadores da marca da besta. Alguém chegou para mim recentemente, me ligou e disse: pastor, a pandemia não é uma praga? Não. O livro de Lucas, capítulo 21, fala que nos últimos dias surgiriam epidemias. E, obviamente, uma epidemia se transformou numa pandemia. É um sinal da volta de Jesus? Sim, mas não é uma das 7 pragas. Por quê? Porque a porta da graça ainda está aberta. E hoje, cristãos fiéis e qualquer ser humano está pegando Covid. Mas nas 7 pragas, elas só atingirão os ímpios. E você vai saber quando elas estiverem caindo.
Porque se você estiver firme na fé, você não vai sofrer dano das pragas. Aí você vai entender, fechou a porta. Aí não tem como mais pregar o evangelho. Agora, irmãos, tem até uma aplicação. Por que no corpo do ser humano? Você já percebeu que existe a divinização do ser humano? Uma das atividades de Satanás é levar o ser humano a ser um Deus. Orgulho é idolatria própria. Existe o culto ao corpo. Pode pesquisar. Sendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por que muita gente quer ficar rica, famosa? Não todos, ninguém está generalizando, mas muitos querem ser adorados. Uma vez um amigo meu, que era cantor famoso de músicas aí que não são cristãs, ele disse que o que mais ele almejava e queria, e mais lhe trazia felicidade, é quando entrava no palco, 2 da manhã, e passava assim, as pessoas queriam tocar nele, e gritavam. Ele falava assim, eu me senti um Deus. Até que um dia, a esposa orando por ele, terminou um show, ele viu as pessoas, muitos bêbados, outros sangrando devido a brigas, garotos e garotas ali, de uma vida sem regra, sem lei, e o Espírito Santo falou assim, você é culpado. Ele correu para o camarim, se ajoelhou, orou e tomou a decisão de não mais viver aquela vida. Irmão, somente Deus é digno de toda adoração. E não o ser humano. A segunda praga, versículo 3. Derramou segundo a sua taça no mar. E esse se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Vamos ler já a terceira praga que envolve água. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas. É interessante, irmãos, que diz aqui, anjo das águas, que não tem nada a ver com Iemanjá. Veja como existe uma guerra entre o bem e o mal. Aqui fala o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos queridos, diz a palavra que o mar e as fontes das águas, ou seja, não haverá como jorrar água limpa para os mares. O mar é tão bonito, né? A praia é tão linda, mas tem se tornado um local de promiscuidade, licenciosidade e idolatria. Ninguém está falando que é pecado na praia. Mas cuidado, ande sempre com Deus, para Deus mostrar para você o caminho que deve andar. Como andar. Amigos, diz a palavra que eles derramaram sangue de santos e de profetas, e vão beber sangue. Os adoradores da besta de hoje, ou os da época, quando o selo for imposto, são tão culpados quanto aqueles que no passado perseguiram e mataram o povo de Deus. Por isso vão beber sangue. Imagine, alguém perguntou, pastor, não vai sobrar ninguém? Ninguém sabe quanto tempo serão as pragas. Mas um comentário diz que é um curto período de tempo, porque senão ninguém conseguiria sobreviver. Ok? Avançando aqui, vamos para o versículo 8. Amigos, antes de ir para o versículo 8, mais um detalhe. Como na terra de Gósen, o povo de Deus tinha água limpa, nos últimos dias, os ímpios beberão sangue devido à praga, mas o povo de Deus terá água limpa. Onde você estiver, Deus vai estar com você, te protegendo e providenciando tudo o que você precisa. E não é palavra minha, não.
Deus não fez assim com Elias? Usou até um corvo para levar para ele comida? Irmãos, Deus é Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém. Amém? Verso 8: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Até aí. O sábado foi mudado para o domingo, e o domingo foi imposto em homenagem ao Deus Sol. E agora o sol vai sofrer uma das pragas. Esquentar muito mais e abrasar os homens com grandes calores, diz a palavra. Intenso calor. E as pessoas vão blasfemar de Deus. E não vão se arrepender. Por quê? Porque o Espírito Santo não mais estará atuando no coração humano. Estará com o povo de Deus, menos com os ímpios. Imagine, irmãos. Os seres humanos estão preocupados com o aquecimento global, a mudança climática. Imagine a quarta praga. Vamos para a quinta praga, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Veja que na quinta praga estarão sofrendo ainda o castigo da primeira. E diz aqui, irmãos, que o trono da besta se tornou em trevas. O trono da besta é onde fica o governo da besta, em Roma. Trevas, irmãos, diz a palavra, que eles vão remorder a língua de dor. Vem a angústia junto. E por que lá? Porque é um local de adoração. Quantas e quantas pessoas vão lá e se ajoelham e literalmente adoram a besta. A besta é responsável por trevas espirituais durante 1260 anos nesse planeta, de acordo com a profecia de Daniel 7, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Trevas estabeleceram na terra, e agora o seu reino se tornará em trevas. Trevas que eles vão remorder a língua de dor, e como diz um comentário, trevas que eles podem apalpar. Já imaginou? Agora vamos para a sexta praga, verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui nós temos um aspecto bem simbólico das pragas. Aqui diz, meus amigos, do secar do grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele passa hoje numa região do Iraque. Mas o rio Eufrates era o principal rio que abastecia a Babilônia antiga. Ele passava embaixo dos muros da Babilônia. E para que Babilônia caísse naquela época, Ciro e Dario, os reis da Média e da Pérsia, se uniram, dominaram as nações as mais próximas e cercaram Babilônia. Mas eles não podiam entrar. Os muros da Babilônia eram simplesmente fortíssimos. Alguns calculam que apenas a espessura media mais de 15 metros. Imagina a altura. Além dos guardas. E o armamento bélico mais poderoso do mundo da época estava em Babilônia. Tomar e destruir Babilônia na época, humanamente falando, era impossível. Mas Nabucodonosor e o reino da Babilônia se exaltou e deveria cair. Ciro e Dario se uniram. E sabe o que eles fizeram? Desviaram o curso do rio Eufrates. Fizeram mais de 50 valas. E no momento certo, abriram e as águas do rio Eufrates
se escoaram por essas valas, e quando batia assim, bem próximo do joelho, eles entraram por baixo dos muros, e enquanto eles estavam entrando, o rei que estava no poder não era mais Nabucodonosor, era o seu neto Belsazar, que estava dando uma festa de orgia, de dança, pagodeira, bebedices, glutonarias, lá no palácio real da Babilônia. E enquanto eles estavam na festa, não percebiam que o inimigo estava entrando. Mataram os guardas, mataram centenas de milhares de caldeus, e Belsazar morreu perdido, e Babilônia foi tomada. Irmãos, aqui diz o secar do rio Eufrates. Babilônia era suprida por aquele rio, por aquelas águas. E águas ou mar, na profecia bíblica, representa povos, multidões, nações e línguas. Hoje o que sustenta a Babilônia espiritual, hoje o que sustenta Roma religiosa, são povos, multidões, nações e línguas que estão sendo enganadas, que beberam do seu vinho. O vinho da Babilônia é a sua doutrina falsa, mentirosa. A mistura do paganismo com o cristianismo. Pessoas bêbadas com esse vinho. Mas um dia Babilônia vai perder o apoio. Assim como Babilônia caiu quando o rio Eufrates parou ou foi escoado. Um dia, na sexta praga, aqueles que foram enganados por Babilônia vão reconhecer. É uma pena que será tarde demais. Eles vão ver que foram enganados por seus líderes religiosos, que pregavam que o domingo era o dia do Senhor, e que o sábado foi abolido, e que os adventistas estavam errados. Era um povo fanático, diziam, é um povo extremista, e um povo que prega uma salvação pela lei. Agora eles vão ver que estavam errados. Mas será tarde demais, porque fecharam o coração quando ouviram a mensagem. Meus amigos, Babilônia vai perder o apoio dos povos, multidões, nações e línguas, e a Babilônia espiritual de hoje vai cair. E diz a palavra que vai sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos. Dragão, besta e falso profeta. E diz a palavra, irmãos, que eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja. Ajuntá-los, uni-los. Aqui existe uma união do dragão, da besta e do falso profeta. Podemos chamar isso de ecumenismo. Amigos, esse assunto é forte, mas é uma grande realidade. O dragão é o diabo. E a principal religião do diabo, sei que podemos chamar de religião, é o espiritismo. Um dos grandes ensinos do dragão é a imortalidade da alma, dizendo que você tem uma alma que sai do corpo e se reencarna em alguma outra forma de vida. Durante essa semana estudaremos, se Deus quiser, sobre a morte. E o maior empecilho para as pessoas entenderem sobre a morte está em 2 palavras: alma e espírito. Quando se fala em alma, imagina-se um vulto, um ser desencarnado, como aquele ghost do outro lado da vida, que a pessoa morre e sai dele mesmo, aquela novela A Viagem. Falou em alma, as pessoas pensam corpo e alma. Não existe isso, irmãos. Nós somos uma alma. Quando morre, morre a alma. Pastor, o que é que sai do ser humano? O fôlego de vida. E fôlego não tem perna, não tem braço, não tem raciocínio, não tem amor, não tem nada. A única coisa que sai do ser humano é o fôlego de vida. O que Deus deu na criação. Não tem ninguém vagando por aí. Não se pode conversar com o morto. O morto está morto. Mas tem gente que fala assim: não, mas eu conversei com a minha avó, com meu avô, com meu tio. Irmãos, esse é um engano fatal.
E é um ensino que a gente vê, sabe onde? Na televisão, em novelas, em filmes, em séries. O púlpito de muita gente, irmãos, é a internet, é a TV. E ali estão pregando essas doutrinas que não tem nada a ver com Deus. Você pode perceber que os filmes de hoje é dar poder ao ser humano. Pode perceber cada filme estrambólico. É impressionante. É uma estratégia de Satanás para tentar destruir a verdade bíblica. Mas Deus tem seu povo na terra. Um povo que prega o assim diz o Senhor. É por isso que diz Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O diabo está irado contra a igreja. Não é qualquer igreja, irmãos. É a igreja que guarda os 10 mandamentos e preza pelo assim diz o Senhor. Da boca do dragão, da boca da besta. A besta é Roma religiosa, que é a mistura do paganismo com o cristianismo. E o principal, tem muitos ensinos de Roma que não tem nada a ver com a Bíblia, mas um deles, principal, é a guarda do domingo de Roma. Guarda do domingo. E pode perceber, irmãos, que milhares aceitam. Aceitam um dia que Deus não instituiu. Nós aqui temos escola sabatina ou escola dominical? Sabatina, porque guardamos o sábado. Mas por que as igrejas têm escola dominical? Eu pergunto para você, aqueles que se dizem guardadores do domingo, guardam mesmo? Compra, vende, troca, trabalha, não é? Não guarda não. Mas um dia Roma vai fazer guardar. E como eles já aceitam, será fácil. Perceberam? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3 espíritos imundos. Quem é o falso profeta? Podemos falar? Teríamos que ter um assunto só sobre isso. Mas, irmãos, o falso profeta é o protestantismo apostatado. O que é isso, pastor? Presta atenção. Graças a Deus, irmãos, pelo protestantismo. Graças a Deus por Martim Lutero, João Hus, Wycliffe. Graças a Deus por homens que Deus usou para fazer a reforma protestante. O problema é que a reforma parou no tempo. O problema é que os protestantes de hoje não protestam mais. Martim Lutero reformou a verdade da justificação pela fé, mas não reformou tudo. Os outros irmãos que vieram, reformadores que foram usados por Deus, ninguém tem a dúvida disso, mas não reformaram tudo. De fato que o protestantismo de hoje está apostatado, ainda aceita as mentiras de Roma, como domingo como dia de guarda. Tem uma igreja que ainda evangélica, que batiza criança recém-nascida, evangélica, que batiza criança recém-nascida, o que não está na Bíblia. Acredita no arrebatamento secreto, o que não está na Bíblia. E outra coisa, irmãos, permita-me dizer com muito respeito, o dom de línguas, que é bíblico, mas está pervertido aí fora. E você sabia que a lei dominical vem pelo protestantismo unido a Roma? A nação dos Estados Unidos é uma nação protestante. Quando o Trump, quando o Biden e quando até o Barack Obama, qualquer um presidente americano vai tomar posse, o que ele faz com a Bíblia? Já viram? Colocam a mão na Bíblia e juram fidelidade. Mas eu pergunto, coloca em prática? Há muito tempo que os protestantes americanos estão apostatados. E não só lá. Aqui está, irmãos, o ecumenismo.
É bom o ecumenismo? Por um lado, sim. Se todas as igrejas se unissem, mas dentro da palavra de Deus e não fora. Temos que nos unir dentro do assim diz o Senhor, mas não contra a palavra. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou: pastor, para mim é tudo igreja, Deus está em todo lugar. Ela falou assim: eu fui batizado numa igreja, frequento outra e tomo santa ceia em outra. Eu falei: irmã, mas que Babilônia é essa? Ela falou assim: pastor, mas não é tudo evangélica? Aí eu citei para ela Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. São pessoas sinceras, sim. E quando ouvirem toda a verdade, se forem sinceros, vão aceitar. Um dia no Rio de Janeiro, estávamos iniciando uma semana de evangelismo na igreja de Botafogo, quando trabalhamos lá. Eu me lembro, eu creio que ele está me assistindo agora. Se tiver, quero mandar um abraço para você, meu querido irmão Pedro Farias. Ele me apresentaram, a missionária Josi Machado me apresentou, e também a irmã Ana Maria, me apresentaram o irmão Pedro Farias. Pastor, esse é o bispo Pedro Farias. Eu falei: bem-vindo, bispo Pedro Farias. Ele falou assim: eu tenho 2 igrejas em Copacabana, 2 igrejas evangélicas que ele liderava. E apertando a minha mão disse: pastor, sabe o que eu prego nas minhas igrejas? E eu falei: o quê? Ele falou assim: o livro Grande Conflito de Ellen White. Eu falei: o quê? Ele falou: isso mesmo. Assisto a Novo Tempo há muitos anos, dizia o Pedro Farias. E hoje estou aqui para assistir a semana de evangelismo. Eu falei: bem-vindo. Assisti, irmãos, quase toda noite. E depois de um tempo, visitamos, entramos em contato, e para a honra e glória do Senhor, batizamos ele, a irmã Creuza, sua esposa, para a honra e glória do Senhor. Hoje ele é um dos líderes lá na igreja adventista do 7º dia de Botafogo. Mas ele já foi presidente do comitê de ética dos pastores evangélicos do Brasil e do exterior. Um homem muito culto, muito inteligente. E aceitou toda a verdade. E temos inúmeros exemplos. Meus amigos, você está entendendo a mensagem? Sim ou não? E agora, para concluir, a 7ª praga. Antes de concluir, irmãos, não podemos deixar de falar do Armagedon. A palavra Armagedon no original tem a ver com Monte Megido. Monte Megido, irmãos, se nós formos ao original, seria o Monte Carmelo, que foi palco do grande conflito entre Elias e os profetas de Baal. Um grande conflito. Mas o Armagedon dos últimos dias não é literal, não é um local em si, mas é a última batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a lei de Deus e a lei mudada. É a última batalha. E o sábado, a pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Agora veja o versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do outro lado do trono, dizendo: feito está, ou está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Irmãos, a 7ª praga é derramada no ar. E do santuário ouve-se a voz: está feito. As mesmas palavras ditas por Jesus na cruz: está consumado. Em outras palavras, eu paguei o preço. Agora Jesus sai do santuário e em um momento oportuno, ao final das pragas, diz assim: Pai,
está consumado. Você conhece a música dos Heraldos do Rei que diz: chegou a hora? O pai vai olhar para o filho e vai dizer assim: filho meu, vai, chegou a hora de buscar os meus filhinhos. Jesus, irmãos, coloca a roupa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para vir em direção à terra. E diz a palavra que a 7ª praga vai também causar um terremoto mundial. A cidade das nações caíram e a grande Babilônia também. Quando fala grande cidade, tem a ver com Roma. As ilhas vão fugir, os montes não se acharão, já imaginou? E vai desabar do céu uma saraivada, pedras, cada uma pesando 1 talento. Sabe quanto pesa 1 talento? De acordo com o pastor Henry Feyerabend, 1 talento, 34,9 quilos. Quase 35 quilos. Quando cai uma chuva de granizo por aí, aquelas pedras menores já causam um grande estrago. Imagine uma chuva de pedra, cada uma pesando 34 quilos. Jesus uma vez disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. É por isso que você não deve se apegar aos bens materiais. Precisamos deles, mas que eles não venham possuir a nossa vida. O problema não é o dinheiro, não são os bens materiais. O problema são os bens materiais e o dinheiro possuir nossa vida. E tem gente, irmãos, que é tão apegado ao dinheiro, apegado aos bens materiais, que recusa se servir a Deus. Coloque o seu dinheiro, o seu carro, sua casa para servir ao Senhor. Economize sim, planeje-se sim, mas lembre-se, um dia tudo será destruído. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Amigos, Jesus voltará. E diz a palavra, diz Ellen White, escritora adventista inspirada por Deus, que no final das pragas, surge logo no Oriente, uma pequena nuvem, a princípio negra, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, mas ao se aproximar da terra, se transforma numa grande nuvem branca. É a nuvem de anjos, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, tocando trombeta, uma música esplendorosa, composta, preparada exclusivamente para aquele dia. E Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com coroa de ouro, vem em direção à terra para buscar o seu povo, buscar aqueles que não se curvaram e não aceitaram as mazelas desse mundo, mas se uniram a Ele em comunhão no batismo e permaneceram firmes na fé. Jesus voltará para buscar você e a mim. Ele morreu na cruz para te comprar com seu sangue. Você pertence a Ele pela criação e pela redenção. Ele não se esqueceu de você. Ele te ama. Irmãos, não estamos nessa semana à toa. Ninguém está aqui perdendo tempo. Ninguém está aqui fazendo você perder tempo. Estamos aqui para chamá-lo a uma comunhão com Deus, a um compromisso sério com Deus. Você que já é batizado, permaneça firme na fé. E você que não é batizado ainda, meu irmão, olhe bem para cá. O que você está esperando? Tem gente, irmãos, que já estudou a Bíblia, já conhece a verdade, já assistiu a TV Novo Tempo, já tem até parente na igreja, e fica postergando a entrega, e diz um dia, talvez, o mês que vem, o ano que vem, não estou pronto. Meu irmão, hoje é o dia da sua entrega, agora é o dia da sua decisão. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Jesus chama você, porque tem um plano em sua vida. Essa semana é uma semana de batismos. E você que ainda não é batizado, nós queremos batizar você